cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. Este é um programa sobre a responsabilidade do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, SINSEPS. E hoje vamos falar sobre a luta antimanicomial e o trabalho desenvolvido pela Associação dos Usuários, Amigos e Familiares dos Serviços de Saúde, o Enloucrescer. Este trabalho e a luta da associação se somam a uma discussão que se estende há anos, ou seja, de como tratar com dignidade as pessoas em sofrimento mental. Por muito tempo, o tratamento aplicado em manicômios foi duramente questionado devido à violência aplicada nos pacientes. Mas hoje, novas técnicas estão sendo aplicadas. Mas nada disso supera o afeto e o acolhimento. Por isso, o Enloucrescer discute o direito de reinserção das pessoas em sofrimento mental na sociedade. E para garantir qualidade de vida, são necessárias políticas sociais, reforma psiquiátrica, além das participações da comunidade nesta discussão. Mas para falar sobre este tema, as nossas convidadas de hoje são a assistente social Alessandra Souza, a secretária, ou a presidente, da Enloucrescer, Ângela da Silva, e a psicóloga Ana Martins. Vamos começar a nossa discussão de hoje. Começar aqui com a Alessandra. Alessandra, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. O que é, para a gente começar a entender, o que é essa luta antimanicomial? Bom, a luta antimanicomial iniciou há mais ou menos uns 30 anos, quando começaram as denúncias de trabalhadores de saúde mental que atuavam dentro dos manicômios sobre os maus tratos, o isolamento e a forma desumana como as pessoas que estavam sendo inseridas nesses serviços eram tratadas. Então, começou com a denúncia dos trabalhadores e unindo isso aos familiares e aos próprios usuários, no caso, contribuíram para essa denúncia. E aí, a partir desse movimento, é um movimento social, se começou o crescimento e as propostas, então, de serviços que pudessem substituir ao tratamento que era oferecido dentro dos manicômios. Isso passa por uma política governamental? Sim. Casos a gente já vem, desde 2001, foi promulgada a Lei Paulo Delgado, que é a Lei 10.216, onde lá consta quais são os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. Então, a partir da promulgação dessa lei, se começou a construção de políticas públicas e redes de apoio que pudessem dar lugar, que se chama hoje os serviços substitutivos, que seriam os serviços que iriam substituir a internação psiquiátrica. De longa duração, no caso, Só para entender, a Alessandra ela é uma servidora municipal e trabalha no CAPS. O que é o CAPS mesmo? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, hoje o CAPS faz parte do que a gente chama Rede de Atenção Psicossocial, que são vários serviços que dão suporte e atendimento às pessoas com transtorno mental. Então, hoje em Blumenau, por exemplo, nós temos o CAPS 2, que atende pessoas que têm transtorno mental, o CAPS AD, que atende pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, uso de álcool e outras drogas, e temos o CAPS infantil, que atende criança e adolescente também nessas áreas. Nós temos também como convidada na nossa discussão a Ângela da Silva. A Ângela da Silva é uma usuária e é do CAPS. É também presidente do Enloucrescer. Ângela, boa noite, obrigado por vir aqui ao Cidadania. O que é o Enloucrescer? Como que surgiu? Boa noite. A Enloucrescer surgiu com... Antigamente era a FAGME, que em 1998 era tudo profissionais. E o usuário falou assim, não, está errado. O direito de usuário, com 3 CAP, tem direito o usuário ser fazer uma associação. Em 2000, acho que 2007 foi, não lembro muito bem, começou a Enloucrescer, porque a FAGME era muito criança. E nós achava que Enloucrescer é uma coisa grande, alto,
e podemos lutar mais. E aí foi três CAPs que uniu. E aí surgiu o Elocrescer. E você é Isso. presidente, né? Isso. Você é presidente desde quando? Faz tempo que você está como presidente do Elocrescer? Ano passado. O ano passado? Ano passado aí. Aham. E o Elocrescer, Alessandra, tem o usuário que a presidência é com o usuário mesmo? Sim, na verdade a Enlouquecer tinha uma diretoria que era formada por profissionais no início, né? E essa associação, na verdade, ela arrecadava recursos para a melhoria do serviço do CAPS. Né? E a partir do momento em que os usuários foram começando a inserir e tomar conhecimento dos seus direitos, das condições até que deveria de ser o tratamento, das condições que tem que funcionar os CAPS, então, tomando conhecimento disso, que eles começaram a se inserir e se organizar enquanto associação. Então, a partir do momento que a associação é composta só de usuários, se troca o foco de procurar recurso para melhorar o serviço. Não, se busca cobrar das autoridades e da política pública que melhore o serviço, porque é um direito deles. Né? Então, muda um pouco o foco a partir desse momento em que os usuários é que estão tomando conta. São eles que se organizam, eles que estão criando esse empoderamento que a gente chama, né? Para poder propor, né? E melhorar as condições de tratamento para eles próprios. Tem apoio do CAP, que é a Alessandra, a Isolde e o CAP IAD estão ajudando. E a FUB também, porque sem eles a associação não ia conseguir. Porque é obrigada a estar tudo junto. Ah, legal. Então, a Ana Paula Martins, psicóloga da incubadora, né? O Enlouquecer também está na incubadora. Boa noite, Ana Paula. Obrigado por estar aqui também. Boa noite, obrigada também pelo convite, Carlos. Sim, a Enlouquecer, ela já participava do movimento de economia solidária desde 2006, né, Ângela? E em 2009 eles vieram pedir assessoria para a nossa universidade, para a nossa ITCP. E aí então nós incubamos eles tiveram um curso, essa junção da economia solidária com a saúde mental foi um casamento perfeito. Hoje no Brasil é um tema muito discutido, né? Essa inclusão por via da economia solidária pela diferenciação na forma de inserção social e de trabalho também, né? De geração de trabalho e renda. E como que vocês auxiliam a Enlouquecer? Sim, a gente auxilia instrumentalizando o grupo. Como, né? A gente iniciou com um curso, né, do que é a economia solidária. Depois, então, eles passaram até aula de teatro, de 15 em 15 dias aqui dentro da universidade, com o professor Beto Murphy. E também eles têm aula de cerâmica com a professora Lucinéia, da moda. E, enfim, eles desenvolvem também, hoje, por exemplo, a Ângela, ela vem dar palestra dentro dos cursos aqui da universidade, no curso de psicologia, de assistência social, né? Então, veja só a troca, né? Hoje eles vêm nos ensinar, né? Então, também eles recebem apoio, né, para ir à feira de Santa Maria, já foram a Brasília, né? Estão dentro dos espaços das feiras de economia solidária, aqui dentro da FUB, mensalmente, né? Eles trabalham com o objetivo, então, de inclusão social e melhora na qualidade de vida desses usuários, consequentemente. Alessandra, a reinserção do usuário, ela se dá, num primeiro momento, quando eles procuram o serviço municipal, né? No caso de você? Hoje, no caso, o CAPS que eu trabalho, que é o CAPS 2, que se chama da modalidade do tipo 2, porque ele não é 24 horas. O CAPS 3, hoje, na rede, já pode existir um CAPS que trabalhe 24 horas e tem acolhimento noturno no momento de crise. Então, à medida que eles vêm ao CAPS, nós já traçamos um plano terapêutico para aquele usuário e ele frequenta o CAPS e, ao mesmo tempo, nós já buscamos que ele seja inserido na sua comunidade, né, ou nos seus pares, assim, porque existe uma comunidade também dos próprios usuários dentro da associação que se apoiam. Né? Então, existe traçar um perfil daquela pessoa, por isso a diferença, né, do tratamento manicomial, que é negar a subjetividade. No CAPS, não, a gente procura justamente identificar as subjetividades, identificar aquela pessoa, né, o que ela precisa, quais são as necessidades dela, e aí traçar um plano terapêutico dentro daquele perfil. Quantos mais ou menos vocês atendem? Olha, no CAPS 2, uma média de 400 a 500 pessoas por mês. Né?
E quais são, os tipos de doença mais comum? Hoje, né, a gente sabe que a depressão é uma doença que está, né, muito comum, mas no CAPS a gente atende as depressões mais graves, que são as depressões psicóticas, transtorno bipolar e esquizofrenia. Né? No caso, o CAPS é para atendimento de pacientes com transtorno mental grave. Né? Então, seriam esses os encaminhamentos que a gente recebe. No CAPS 2, no CAPS AD, então, seria um perfil também grave, mais de usuário de álcool e outras drogas. E no CAPS infantil, criança e adolescente. Tem muito essa coisa, e eu acho que a Ana também concorda, né? Que fica essa tendência de tratar o usuário só com medicamento, né? Vocês estão tentando sair um pouco disso, né? Sim. No CAPS 2, nós temos um programa de rádio, né, com os usuários, que funciona na Rádio Comunitária Fortaleza. Então, a gente tem uma vez por semana esse programa, é um programa ao vivo, e é uma forma deles estabelecerem a comunicação, a opinião sobre os assuntos de forma geral. Né? A gente tem programa, né, grupos de artes, grupos de música, karaokê. Então, ao mesmo tempo que a gente também trabalha a arte, como até tem alguns produtos aqui, a gente também trabalha a coisa do falar, do interagir também entre eles. Então, são vários, na verdade, os grupos que a gente tem na vários. Olha só, a gente está falando aqui com a Alessandra, estamos falando com a Ana, que é psicóloga, estamos falando com a Ângela, que é usuária lá do CAPS, nesse primeiro momento, né? E eu quero agradecer aqui a participação delas. A gente vai fazer um intervalo e, na volta, a gente vai continuar com esse tema, mas nós vamos focar aqui o trabalho que os usuários vêm desenvolvendo nesse projeto de reinserção na sociedade. A gente já volta, tá?